Sejam muito bem-vindos ao nosso programa TV Conexão em Foco, nossos episódios da Busca de Toda Mulher. Hoje estamos com duas mulheres incríveis, maravilhosas. Vamos falar sobre autocuidado, mente, corpo. Tá recheado de coisa boa. Eu sou Ana Thanos, criadora do portal Mães e Filhos, apresentadora, escritora, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Nessa nossa casa, aqui no Cowork do CW15, junto com a TV+, com a Life, com a Way. Então já aproveita, se conecte com a gente, já sigam nosso Instagram, @a busca de toda mulher. Já se inscreva aqui no canal do YouTube. Você pode estar ouvindo da sua casa, do seu carro, da sua TV. Pega papel e caneta para você estar anotando os insights que vamos falar aqui hoje, porque hoje o programa promete. É isso aí. Eu sou suspeita a falar dessas mulheres que estão aqui. Estou muito orgulhosa de fazer esse podcast com vocês, de verdade mesmo. São mulheres incríveis e vocês vão saber o porquê. Eu sou a Rosângela Bellini, sou o CEO lá do Instituto do Cérebro, parceira aí da Ana na parte literária. Nós também somos escritoras e estou com duas escritoras aqui comigo que têm muita história para contar. Nosso objetivo com esse podcast é trazer histórias reais para que a gente possa divulgar o livro A Busca de Toda Mulher. Esse livro que já é um sucesso, best-seller. Estivemos na Feira do Livro com o volume 1 e agora estamos já com o volume 2 fechado. E essas mulheres incríveis também são escritoras do volume 2 e vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, Dores que Transformam. Mas eu quero falar um pouquinho e apresentar quem é essas mulheres incríveis. A Cláudia, nutricionista, idealizadora do projeto Emagrecer, e está lá no INSE comigo, faz parte da nossa equipe INSE. O INSE não é só meu, o INSE é de todos nós, dos nossos pacientes e também da nossa equipe. E a Cláudia é a nutricionista da nossa equipe. E é uma honra trabalhar junto com você. Esther, a nossa fisioterapeuta, também com um projeto aí, a Trilha da Longevidade, onde a gente toca isso tudo. E já quero começar com você, Esther. Que você possa se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre o seu projeto. Ele tem algo peculiar, esse projeto, que é o cuidado com o idoso. E depois que você se apresentar, quero que você fale um pouquinho do porquê cuidar de idoso. Bom, boa tarde a todos, tudo bem? É uma honra estar aqui nesse podcast, ao lado de mulheres tão incríveis que me inspiram tanto, a Ana Thanos, a Rosângela Bellini. É uma alegria estar aqui. Meu nome é Esther, eu sou fisioterapeuta. Antes de ser fisioterapeuta, eu sou mãe, sou esposa, tenho um filho de 23 anos, sou casada há 29 anos, estou com meu marido, né, no total há 29 anos. Sou fisioterapeuta, me especializei em gerontologia, que é a área que cuida do envelhecimento, que fala de envelhecimento. Atualmente estou atuando lá no Instituto do Cérebro, junto com a doutora Rosângela, num projeto muito impactante, tanto para a nossa cidade como para as pessoas idosas, que é a Trilha da Longevidade, um projeto que foi desenvolvido e tem sido desenvolvido com muito carinho ali, tem crescido bastante. Estou agora como escritora, né? Isso é algo novo para mim. Primeira vez que eu vou escrever um capítulo de um livro. Estou muito feliz por isso também. E tem alguns projetos voltados para o envelhecimento, para a longevidade, que estão caminhando aqui em Marília, estão em expansão. E é uma alegria estar aqui. E a pergunta acho que foi por que eu escolhi o envelhecimento. O né? envelhecimento, o cuidado com o idoso, porque não é tão comum na área da fisioterapia, o mais comum é você cuidar da reabilitação, Sim. né? E como que é a escolha de cuidar do idoso, que é algo tão importante, né, Ana? Realmente, quando a gente olha para a terceira idade e tem esse olhar, é muito olhar de conexão. Eu que trabalho com crianças, a criança e o idoso têm muita conexão. É muito importante a gente levar as crianças para conversar com os idosos e não ter esse olhar de abandono. Eu percebo muitos idosas, quando eu converso com elas, quando eu dava estágio, essa carência, né, de cuidado, de olhar. E realmente não é
todos que olham para isso, como a Claudinha está fazendo, como a Esther está fazendo também. E de onde surgiu, Esther? Conta pra gente. Bom, eu vim de uma família de pessoas bem mais velhas, então nós somos em 17 filhos. Eu sou a última filha, a penúltima, na verdade, que meu pai depois teve um outro casamento, e eu tenho um irmão mais novo, mas eu sou a caçula, né? Então, eu vim de uma linhagem de uma família muito mais velha, né? Então, minha irmã mais velha tem 65 anos, por exemplo. Então, desde criança, eu fui muito inserida nesse mundo intergeracional, de ter muito contato com pessoas idosas. Então, todas as minhas referências, né, de vida, gosto musical, ela vem muito disso. Então, eu sempre fui aquela adolescente ou garota mais jovem que já era meio idosa, assim, vamos dizer assim. Eu tinha os gostos mais peculiares, né, por conta dessas minhas influências. E aí, quando eu decidi fazer fisioterapia, eu fui fazer a faculdade, né, de fisioterapia pensando em reabilitação mesmo, porque eu tive minha sobrinha nasceu com um pezinho torto congênito, e acompanhando ela nesses cuidados, na cirurgia e no pós-cirúrgico, eu comecei a me apaixonar pela área de reabilitação. E aí foi que eu decidi fazer a fisioterapia e escolhi por essa área. Após isso, durante a graduação, eu tive uma professora que ela é referência em envelhecimento, que é a doutora Mônica Perracini, e ela foi uma das minhas maiores inspirações para escolher a gerontologia. E eu me apaixonei pela gerontologia como? Pelo envelhecimento, fazendo estágio em postos de saúde, que era a grade, né, do curricular. E ali eu era desafiada a fazer grupos para pessoas idosas, então atividades, enfim. E eu comecei a me apaixonar por essa área, comecei a ter esse contato com as pessoas idosas, ter essa conexão muito forte. E aí foi onde eu escolhi, após a faculdade, que eu decidi, falei, eu vou estudar essa área do envelhecimento, vou fazer a área da gerontologia. E foi daí que nasceu essa vontade de estudar gerontologia, de me conectar com essas pessoas idosas, né? E era sempre muito rico, porque eu sempre falo, né? O trabalhar com pessoas idosas ou estar conectado a eles é uma experiência muito bacana, porque você aprende muito, né? A Rô tem acompanhado aí, a Rô tá nessa trajetória comigo, a gente tem vivido bastante, assim que a gente pode contar no decorrer aqui, mas nós temos visto bastante experiências positivas e de impacto do idoso, né? E às vezes é uma população que as pessoas às vezes não têm esse olhar, né? Então, eu quando pensei em trabalhar com gerontologia e na área do envelhecimento, é nesse sentido de transformação mesmo, né? De transformar pessoas, transformar a visão das pessoas frente ao envelhecimento. Né, que é o envelhecer, né? E é muito importante isso, porque, às vezes, entrando um pouco nessa área dos idosos, as pessoas começam a enxergar os idosos como uma criança. Né? Até o jeito de falar com eles, até o jeito de tratá-los, inverte o filho passa a ser pai, a filha passa a ser mãe, e eles vão perdendo a referência. E não, esses idosos, eles têm desejos, eles têm vontade. Uma das coisas que nós falamos lá, no evento que foi feito lá na FAMEMA, é que, inclusive, os idosos, eles têm desejos sexuais. E eles têm libido. E aí eles são tratados como criança. E eles têm uma experiência incrível, uma sabedoria incrível. E alguns filhos ficaram bravos lá quando eu falei isso, né? Sim. Então, nós precisamos entender que eles têm uma necessidade, sim, mas que nós, filhos, não podemos tomar o lugar dos nossos pais. Isso é muito importante. E a gente procura trazer isso lá no na clínica, de quando o pai chega com os filhos, nós damos todos esses respaldos para os filhos, mas a gente consegue fazer com que esse idoso se sinta sábio, se sinta experiente, né? Que tenha mais autonomia sobre a vida dele mesmo. Exatamente. Né? E isso também, Cláudia, está totalmente ligado com a área da nutrição. Sim. Porque também precisa ter um cuidado nutricional, né? Precisa. E tem aqueles idosos, pela própria, às vezes, família ou a sociedade, vê que chegou na fase que eles estão, é só envelhecer. Mas eles precisam entender, e a família também incentivar, que chegar no envelhecer é continuar a viver com mais experiência, com mais sabedoria, e eles continuar tendo autonomia das vontades, né, das decisões sobre a própria vida. Né? Então, precisa incentivar no próprio idoso essa vontade de viver, né? Se exercitar, o cuidar da alimentação, cuidar da saúde dele, né? Para continuar tendo qualidade de vida. Eu percebo que vocês fazem isso muito bem lá na clínica. E, Claudinha,
Conta pra gente esse projeto Emagrecer, pioneiro aqui na cidade de Marília. Como que surgiu tudo isso? Foi uma dor pessoal? Foi algo que você já tinha antes? E como que funciona esse projeto? E se apresente também para quem está nos ouvindo, quem que é Cláudia, sua especialidade, sua formação. Conta um pouquinho pro pessoal. Olá, boa tarde. Eu sou a Cláudia Luiz, sou nutricionista já há 13 anos. E o projeto Emagrecer surgiu de ver ao longo da minha trajetória profissional as dores dos próprios pacientes, né? Porque eu via que não era só ter uma dieta perfeita ou traçar estratégias, né, de disciplina. Eles também, a gente precisava olhar e entender a questão emocional, né? Porque às vezes compulsão alimentar, ansiedade emocional não está tão saudável, e aí isso, querendo ou não, é gatilho, ou é reflexo também, né, da má alimentação, ou de uma obesidade, ou de doenças crônicas. Então, foi mais de ver essa dificuldade do processo de emagrecer dos pacientes que tinham essa necessidade de ser olhado como um todo. Né? Não só a parte física, a parte clínica de exames, e não só traçar uma meta para ele perder, mas sim cuidar de um todo. Né? E o emocional estar equilibrado, estar saudável, a gente tem a perda de peso, a disciplina, uma rotina mais saudável como resultado. Né? Fica mais fácil isso. Né? E aí convidei a Rosângela, que ela foi minha terapeuta, de vez em quando também peço... Eu acho que eu sou terapeuta de todo mundo. Peço ajuda de novo, eu falo, Rosângela, não tem aquela terapeuta. E elas são as minhas também, viu, gente? Eu falo, Rosângela, não tem aquela terapeuta, então hoje eu preciso dela de novo. Então, Rosângela foi minha terapeuta, e aí eu conversei com ela sobre essa necessidade, porque... Parece que não, mas a gente traça metas e a gente coloca expectativas. E aí, de tanto ver, né, essas dificuldades, a gente vai se frustrando junto. Porque vai saindo da nossa possibilidade, né? E agora? Como eu posso ajudar? E que estratégia agora? E agora o que fazer? E aí a Rosângela, né, graças a Deus topou, estamos juntas nesse projeto. E tem sido muito lindo porque as pacientes, elas têm realmente se olhado mais e cuidado mais dessa questão emocional, e sem muito esforço, vamos dizer assim, as pacientes têm conseguido ter resultado sem fazer sacrifícios, né? Só dessa questão emocional estar mais saudável, né? A dieta tem sido mais fácil e duradoura, né? Porque eu tinha comentado com a Rô que não era só um projeto de emagrecer dentro de um tempo, tantos quilos. A gente precisava transformar. Uma mudança de hábito, né? Isso, uma mudança de vida, de olhar para o alimento, de não olhar para a dieta como uma dieta, olhar como uma reeducação, uma transformação. Então tem dado muito certo. E obrigada, Rô, por estar participando e por ter aceito esse projeto comigo. É muito engraçado, né? A gente fala isso, porque aqui estão pessoas que mais me aguentam. Que aguentam minhas misérias. Penso que eu já briguei com todo mundo. Eu pego no pé de todo mundo aqui, né? E elas também pegam no meu, porque às vezes eu exagero, né? Mas são pessoas muito queridas e profissionais incríveis. E não é por estar aqui comigo, mas em qualquer lugar. A Cláudia, a gente se conheceu, você era de Basto e atua já há 13 anos, né, Cláudia? Conta pra gente como foi essa trajetória de vir para Marília. Porque tem um pouco de dor aí, né? Tem. Nós vamos chegar lá na dor. Parece que é tudo flor, mas não é. E é engraçado porque hoje falar dessa forma, e aqui o nosso propósito, né, Ana, é falar do livro também, que é esse livro A Busca de Toda Mulher, Dores que Transformam. Então, tá, mas por que vocês estão falando só, né, coisa boa? Porque o processo é doloroso, sim, e não é só flor, né? O fato de nós estarmos aqui junto, essa construção dessa amizade também não foi só flor. Mas teve algo, né, nesse processo de você vir para Marília, que teve um processo de dor, tudo Sim. isso. E conta pra gente como foi esse processo para você.
eu me encontrei dentro da nutrição, escolhi fazer nutrição, na verdade é muito engraçado e eu acho que foi Deus realmente, a nutrição me escolheu, acho que nem foi eu que escolhi a nutrição, porque toda a minha adolescência eu falava que eu ia ser psicóloga, que eu ia fazer psicologia, e aí tinha uma colega de escola que a gente estudou por anos. E aí chegou na época de vestibular, ela fez para nutrição e eu para psicologia. Eu falei, quer saber também? Vai que dá certo. E aí eu me pontuei mais em nutrição. Falei, isso é um sinal. E aí eu lembro que eu perguntei pra ela, mas o que que é nutrição? O que que faz nutrição? E aí eu tava tomando café da manhã e tava tomando leite com Toddy. Ela falou, não tem os rótulos dos alimentos? Aí eu peguei Toddy. É pra ver a questão dos rótulos. Então tá bom, eu vou fazer nutrição também. A pontuação foi melhor. Olha só, a pontuação foi melhor e para questão de rótulo. Então tá, comecei a fazer nutrição e eu fui realmente entendendo que era muito além, né, do que só ler rótulos, e eu fui me apaixonando e eu fui realmente me identificando, porque aí eu descobri que através da nutrição, que aí eu me apaixonei em atender pessoas, porque o atender eu também poderia ouvir. Eu poderia ajudar de alguma maneira, né? Além de escutar, também ajudar em questão de saúde, né? A salvar vidas. Então, eu falo que a nutrição me encontrou, nem foi eu que me apaixonei de primeiro por ela, né? Eu me encontrei dentro dela ao longo do caminho. E hoje é muito gostoso e prazeroso. Hoje eu estava até atendendo um paciente, que era o retorno dele, e ele falou, ele contou algo, né? E eu comemorei com ele as mudanças que ele conseguiu, mas ele, calma aí, não é só flores, né? Calma aí que eu vou contar a parte ruim. E aí a parte ruim que ele contou eram adaptações que ele ainda estava fazendo. Fazia 15 dias que ele tinha começado a dieta. E é gostoso, e eu falei pra ele, vou vibrar mesmo que você teve conquistas, mas ainda não está 100%, porque não somos perfeitos e não somos 100% o tempo todo. Então é gostoso quando a gente vê resultado e a gente vê essas mudanças. Ontem recebi mensagem de um paciente também, que ele fez, tá em processo, fez cirurgia em questão do câncer de próstata, e ele repetiu o exame dele e foi isento de novo. Então, nossa, é como se fosse alguém da minha família, né? Porque a gente tem pacientes, mas eles se tornam amigos e fazem parte da nossa família. Então, é gostoso, é prazeroso o poder saber que a gente pode salvar também, né? Então, sim, me encontrei dentro da nutrição, fui me dedicando na parte clínica, e só que aí chegou uma parte da minha vida que eu decidi deixar a nutrição ali um pouquinho em pausa. Eu continuei trabalhando, mas não, como eu posso dizer, não me dedicando em trazer coisas novas ou estudar coisas novas, porque eu precisava me dedicar para minha vida pessoal. Me dediquei, né, em relação ao meu casamento, preparar o meu casamento, me dedicar para ser dona de casa, ser família, construir uma família. E aí perdi muitas oportunidades, né? Perdi muito tempo, vamos dizer assim, em questão de estudo, em dedicação à minha vida profissional, até que meu casamento não deu certo, né? E aí onde eu acabei e falei, meu Deus, né? Até então o que eu estava construindo não deu certo, e o que eu precisava ter investido e me dedicado, que era na minha questão profissional, também tá em pausa. E agora? Fui no fundo do poço. Foi onde eu conheci a Rosângela, pedi ajuda. Até então eu trabalhava em Baços e trabalhava aqui em Marília, só que eu ainda morava em Baços porque eu precisava voltar para ser dona de casa, ser esposa. Então eu perdia muita oportunidade de atendimento, de eventos, de aprendizado, porque eu precisava retornar para me dedicar a isso. E aí quando eu me vi no fundo do poço, né, sem algo que eu estava construindo e me dedicando tanto, e a minha vida profissional em pausa, né? Precisei da ajuda da Rosângela, porque eu falo assim que eu fui no fundo do poço. E com muita ajuda, né? Com muito incentivo, comecei a recomeçar, vamos dizer assim. E aí foi onde eu tomei decisão, chamei minha irmã e minha mãe e falou,
vou agora me dedicar, agora é o meu momento e eu preciso recomeçar. E eu vou para lá, eu vou para Marília, lá é o meu novo lar, eu me sinto em casa lá, e lá eu sinto que eu vou conseguir realmente recomeçar do jeito que eu desejo. Foi onde eu me mudei para cá. Continuo atendendo em Bastos, eu vou para lá para ver a família, aproveito também para atender, mas sou marilhense e eu falo assim que esse ano eu tinha me dedicado e é o meu propósito, né? De trabalhar, fazer. É como hoje eu estava pensando, né? Nem é cansativo para mim trabalhar ou como eu posso dizer? Investir todo o meu tempo, até do meu final de semana, às vezes de descansar ou de estar com os meus por conta do trabalho. Porque eu estou focada, né, para recuperar esse tempo que eu perdi. E nem é cansativo, é prazeroso, porque realmente eu sinto que eu estou realizando os sonhos que eu sempre tive e tá acontecendo. E eu sei que foi muito difícil para você deixar, né, sua mãe e sua irmã, que talvez eu acredito que são as pessoas mais importantes da sua vida. Hoje, pelo menos, são, né? E como que é para você estar longe delas? Eu sinto muito a falta delas e ainda eu estava conversando esse final de semana, né, com uma amiga. Eu falei assim, me dói muito não estar o tempo todo com elas, né, fisicamente ali, presencialmente, mas ainda bem que elas me amam ao ponto de entender a minha ausência, né, elas sabem que é uma fase que eu preciso, né, que eu esperei muito, foi tão difícil chegar a esse ponto de start, né, de recomeçar, de dar play de novo. Então, ainda bem que elas entendem. Por mais doloroso, a gente se fala todo dia, o tempo todo. Antes de vir, eu falei, mãe, reza pra mim, né? Torce aí, pensamento positivo, Jane também. Manda um beijo pra elas, que elas um beijo, amo vocês, né? Obrigado por ser meu porto seguro, minha razão, né? O meu motivo para ter recomeçado. E a Jane é a parte branca da história, porque ela é toda loirinha, toda loira do olho elas verde. São iguais. Mas assim, uma é morena e a outra é loira. É muito bonito de ver. Até o pessoal fala que a risada fala igual. É a minha versão branca. E você sabe que legal. Quando vocês trazem essa história de dor e de fundo do poço, realmente é aquele momento que a gente acha que tá tudo acabado, né? Que a gente não vai dar conta de continuar. E trazendo as histórias, essa conexão, essa dor, para você aí de casa que está nos ouvindo, o quanto a gente consegue virar a página, que é doloroso, e começar algo em branco. E a Claudinha veio para cá começando uma nova história. Sim. E hoje está, né, nesses projetos, toda empoderada, só que teve a família apoiando, né? E é importante isso, Claudinha, isso que você falou. Porque a gente tem que olhar, né, pro horizonte, tem que olhar para a luz. Eu lembro até uma paciente que a Ru também atende, eu atendo ela, e aí eu conversei com ela, e aí, como foi a sua primeira sessão e tudo? Aí eu comentei com ela, eu falei assim, nossa, eu lembro que quando eu fazia terapia com a Ro me fez uma pergunta que assim, eu falei, meu Deus, é tão simples, porque até então a minha vida estava tão traçada e estava caminhando para mim viver o resto da vida como eu estava sonhando, e do nada não era mais aquilo. E aí a Rô me perguntou assim, e agora? Você lembra da pergunta? Eu lembro, eu falei assim, e agora? Quais são os seus novos sonhos? Quem é a Cláudia, né? Quem é a Cláudia do futuro? Falei, meu Deus, tipo assim, sonho é tão fácil de dizer, a gente tem as nossas vontades de sonho, mas aí, né, do nada, tudo precisou ser recalculado. Falei, meu Deus, aí eu lembro que depois voltei na sessão, eu era meio rebelde, não fazia muitas tarefas. E aí, a Rô me perguntou, eu falei assim, Rô, ainda não consegui pensar quais são os meus novos sonhos, né, quem sou eu e o que eu vou ser, eu ainda não consigo, né, eu demorei bastante para mim ter esses novos sonhos traçados. E por isso que eu falo assim, que eu sinto que agora é o momento, porque é como se tudo aquilo que estava estraçalhado e despedaçado agora está inteiro de novo para recomeçar.
E você está colocando tudo isso no livro, claro, né? Tô. Então, E como está sendo colocar, revisitar toda essa história? Vou fazer essa pergunta para as duas, né? Revisitar as dores, o passado, trazer isso no contexto do livro para realmente inspirar outras mulheres, outras famílias, inspirar gerações. Como está sendo revisitar e escrever tudo isso? Eu estava até conversando com a Rô que quando eu comecei a escrever o livro, eu peguei um final de semana e aí eu comecei a escrever e aí eu comecei a chorar. E eu, meu Deus, que eu fui olhar a minha trajetória assim, né, a minha história de vida e de onde eu vim, de onde eu comecei, de onde eu saí. E isso me tocou muito, né, escrever esse livro, porque muitas vezes a gente não... Acho que a gente olha muito pouco para nós, né, para nossa trajetória. E às vezes a gente fica num movimento tão de futuro e o agora, e às vezes a gente esquece de olhar para trás, né? E uma coisa que meus pais sempre me falavam, meu pai sempre me falou isso, né? Tem uma música até que é um MPB, eu vou falar porque isso remete à lembrança do meu pai. já canta, já. vamos que cantar. fala, acho que Cantar eu não canto junto, Mas né? é aquela música lá, Desilusão, da Marisa Monte, né? Quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Ixi, eu não Porque- sei. A Thaís sabe. Você sabe? Pra gente. Quando eu penso no futuro... Não esqueço o meu passado, né? Dança eu, dança você, acho que é Dança da Solidão, essa música, né? Eu gosto muito de MPB. E é interessante isso porque às vezes a gente quer seguir muito uma trajetória e olhar muito para o futuro e às vezes até as histórias, isso que a Claudinha trouxe, né? Das dores dela, de tudo que ela passou. E talvez eu não consiga enxergar como uma perda de tempo, talvez você ter dedicado esse tempo para o seu casamento ou ter dedicado tempo para aquilo, porque era aquele momento da sua vida Era que precisava. prioridade aquele momento, Sim, né? Então foi algo que era uma construção que você queria e que tipo você tentou, que legal, não deu certo, mas você tem que olhar, eu acho que você olha isso para trás como uma vitória, olha, eu fiz o que eu pude dentro Sim, do meu fiz limite, o meu dentro do que eu, máximo. né? E eu vendo a minha trajetória e escrevendo o livro, eu fico muito nisso, porque eu tô em Marília, então para mim é uma cidade que apesar de não ser uma cidade nova, porque meus pais moraram aqui, foram embora. E aí o fato da minha família ter ido embora de Marília foi por conta do divórcio dos meus pais, que essa foi uma grande dor da minha família. E retornei. Depois de muitos anos. Eu fui criada em São Paulo minha vida toda. E eu também estou nesse processo da Claudinha, né? E às vezes você tem essa questão, né, Rô, de pertencimento. Tipo, você estar num lugar diferente, vir de um lugar diferente. Quando eu e meu marido, a gente decidiu vir para Marília, não foi uma decisão que a gente foi muito consciente, mas a gente pensou que seria fácil. Estando aqui hoje, eu sei que não é fácil. Né, você tá num lugar diferente. Quando eu saí de São Paulo, eu deixei muita coisa para trás. Eu deixei uma vida estabilizada em questão de profissão. A minha sogra, até hoje ela fala, você vai lá fazer o quê? Aqui você já tem. E de fato eu tava num momento muito estabilizado da minha profissão, né, muito consolidado lá. E eu abri mão de muitas coisas. E aqui não é dessa forma, né? E tipo, eu falei, nossa, né, que loucura isso, né? Mas foi uma escolha. Né, foi uma escolha consciente, mas que eu tive essa escolha achando que e depois você tem toda uma trajetória para seguir. E aí o meu encontro com a Rô foi justamente no momento, a Rô sabe disso, bem difícil, né? Eu passei alguns momentos difíceis aqui também, em questão profissional, enfim. E eu encontrei a Rosângela num momento de dor também, que foi quando a gente se conheceu. Eu vou chorar aqui. Foi num momento que eu tava também no fundo do poço por questões também profissionais. Você tem esse dom. Você tem esse Tô né, de nos acalmar, de nos acalentar. E de atormentar também a vida. Né? Isso faz parte. Além da atração, né? E através disso eu percebi que foi uma fase de ressignificação para mim. Assim, do momento que eu encontrei a Rosângela, né, que foi numa roda de conversa no Centro de Referência da Mulher ali, que era uma roda que ela fazia, que era muito bacana. Nós fazíamos trabalho voluntário lá. Eu ainda estou lá. Você ficou, eu ainda ficou, fiquei, né? E é um trabalho bem bacana muito ali. Legal. E ali naquele momento, quando eu cheguei ali, eu nem cheguei ali com a intenção de fazer nada. Eu cheguei ali porque eu precisava me encontrar. E eu lembro que uma das dinâmicas que a doutora Rosângela fez era você se olhar no espelho e se perguntar quem era você. E até ela colocou uma música que eu gosto muito. Às vezes eu ouço essa música, que é do Anderson Freire. Você é o espelho
Não Que consigo ir reflete a além do seu imagem. olhar. E ela colocou essa música na dinâmica. E aquilo eu comecei a me debulhar em lágrimas e tudo, só que eu entendi que ali também foi um momento de conexão de propósito, que tipo, Deus me levou até aquele lugar, porque era ali. E dali eu Essa comecei... música é uma conexão, né? Extraordinária. E dali foi quando eu sinto que ali foi um resgate pra mim, né? Que foi quando eu fui resgatada ali pra ressignificar. E aí segui a trajetória, né, desse nosso encontro, e aí tá ali no INSE, enfim, que se der tempo talvez a gente fale. Mas escrever o livro pra mim tem sido isso, né? Tem sido um resgate, eu falo, né? E o quanto que a gente consegue ressignificar diante das dores, diante dessa dificuldade de sair de uma cidade, vir morar, escolher ter uma vida mais simples, né? Aqui no interior hoje, a vida que eu tinha em São Paulo, hoje eu tô numa vida muito diferente, num movimento muito diferente, que também não é fácil. Mas foi uma escolha, né? Uma escolha minha, do meu marido, no sentido da gente, porque em São Paulo, com a nossa correria, com a nossa dinâmica de vida, tanto eu quanto ele, a gente chegou no momento de se perder, de quase se perder um do outro, né? E foi quando a gente também deu o start de que a gente precisava mudar, né? Mudar de vida, enfim, se reconectar. E o livro tem trazido isso pra mim, sabe? Ele tem sido um momento de reconexão, porque eu nunca tinha olhado pra minha história da forma que eu tô olhando hoje, nunca tinha enxergado. É uma coisa que você fala, né, Ana? A importância de escrever um livro, né? E às vezes não é nem um livro, um diário, um caderno, um papel de pão, né? É isso mesmo. E vocês que estão nos ouvindo aí de casa, vocês podem começar. Pega um rascunho, pega aquele caderno velho que tá lá na gaveta. Você nem acha que você vai usar ele e comece a escrever. Escreva lembranças suas de infância, escreva momentos de tempo de qualidade, com vô e vó, com pais, com primos, com quem fez parte da sua história e com quem ainda faz. Porque muitas vezes a gente tem aquela conexão de infância, eu falo por mim mesma, com os primos, e aí cada um acaba indo para um lado, a gente acaba se afastando, mas a gente ama todos vocês. E escrever isso, revisitar essas memórias faz tão bem para o coração, acalenta, acalma, ressignifica mágoas. Então escrever é um exercício diário de uma gratidão, cura mesmo. é uma cura. É Sim. uma cura. E quando a gente consegue levar isso para o mundo, eu sempre falo que se a nossa dor, se o nosso processo servir de cura para outras pessoas, é porque tudo isso valeu a pena e nós conseguimos transformar isso em algo bom. E talvez nós aqui somos cristãos, não tem como deixar de falar isso. Talvez esse é o propósito que tanto procura. E a gente fica achando que propósito é algo, né, grandioso. Às vezes o propósito é o seu processo de passar por isso e falar, poxa, olha onde eu cheguei. Né? E levar isso para outras pessoas, esse é o propósito. Sempre é algo simples. E a gente acha que é algo extraordinário. Ele é extraordinário por ser simples, né? E isso faz toda a diferença, eu acho que na vida de todo mundo. Sim, e quando a Esther fala que ela saiu de São Paulo e veio para cá, eu gosto muito de falar isso, é uma frase que eu sempre falo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente descobre processos extraordinários, que é um processo, e às vezes a gente vem com aquela expectativa alta, que é importante a gente acreditar que vai dar certo, mas a gente tem que entender que o processo é doloroso. Sim. E que depois da dor, Meu depois filho da tempestade, né? minha família toda Vem o tá lá, né? sol, Meu vem filho. a cura, vem essa energia boa Sim. de falar assim, de falar com um sorriso no rosto. Passei por isso e hoje eu consigo falar sobre isso. Porque muitas mulheres e muitas famílias e muitas pessoas não conseguem falar. E como a nossa terapeuta Rosângela Bellini aqui com a gente, é importante a gente falar. Às vezes falar com o espelho, falar com você mesma, ou ter uma terapeuta, uma amiga que você consiga colocar para fora. Porque quando a gente vai guardando, a gente vai somatizando. A Rô pode falar melhor sobre isso. E aí que vem as inúmeras patologias, né, Rô? E quando a gente fala, quando a gente consegue falar, é quando a gente começa o nosso processo de cura. Até do perdão, de liberar perdão, de nos perdoar. Quando a gente consegue falar isso sem dor, é quando começa, é quando curou. E para começar a falar, é o nosso começo do processo de cura. Então, precisamos começar a falar para passar pela cura.
né? Porque tem certas coisas na nossa vida que não existe remédio. Então, muitas vezes as pessoas chegam querendo remédio para isso. E muitas vezes o remédio não tem. Ele pode amenizar sintomas por determinado período também, porque o cérebro ele tem a neuroplasticidade que ele vai achar um caminho para burlar aquela química ali e aí vai fazer você enquanto você não curar isso. Então, esse processo começa na fala. Falar, escrever, e é muito bacana a gente falar aqui, inclusive, além do nosso livro, temos o Portal da Ana, que pode também escrever lá. É isso mesmo. Que não deixa de ser cura. Nós podemos usar o digital, né, Ana, para isso. O portal Mães e Filhos, quando eu criei a revista, Rô, eu sou muito do positivo. Quem me conhece sabe. Às vezes a energia tá baixa, eu já chego para cima. E o portal, a revista veio justamente para isso, para a gente conseguir escrever e falar de coisas boas. Porque muitas vezes, nós da área da saúde que estamos aqui hoje, a gente estuda, faz pós, entra para um mestrado, vai para o doutorado, começa a fazer várias capacitações, vai para a clínica, começa a atender e a gente não tem esse tempo de escrita. E muitas vezes não tem nem aonde escrever. Então o portal ele vem para isso. Já está no ar, vocês já conseguem acessar, a gente vai estar deixando o QR Code aí para vocês acessarem. Para você ler, para você que se sentir vontade de escrever, venha escrever. Falar sobre o seu trabalho, falar sobre os seus cases de sucesso, para realmente outras pessoas lerem e aprenderem. Porque quando eu falo assim, quando a gente não sabe o processo, o porquê das coisas, a gente não faz porque a gente não sabe. Mas quando a gente lê e aprende, não tem como não fazer. E aí eu volto para a Claudinha, esse processo do emagrecimento, né? Qual que é a dificuldade maior do processo? A gente falando de processo que as mulheres trazem para emagrecer. Porque eu percebo assim, a gente tem aquela onda de aquela vibe que a gente tá animada, que a gente quer, só que aí a gente começa. E é um processo, né, Claudinha? Sim. Muitas vezes a gente acaba desistindo no meio. Como que é esse processo? O que surge para você? Dá uma dica para quem está nos assistindo de como continuar esse processo, porque é uma mudança de hábito, Sim. é zona de esforço. E nem sempre a gente quer chegar lá. E o que eu percebo bastante, a dificuldade de mulheres, é que às vezes, por ter muitas coisas ali para se preocupar, para fazer, muitas outras prioridades, acaba sempre deixando para depois. Ou porque não tem tempo, ou porque ainda não é o momento que ela escolheu para se cuidar, se dedicar, ou tá esperando o momento perfeito. Tudo estar alinhado para realmente ter esse tempo de ter esse cuidado com ela mesma. E aí eu sempre falo, né? Mesmo que não estamos no nosso momento perfeito, a gente precisa começar. Né? Que aí na dificuldade a gente readapta, cria outra estratégia, muda ali o foco, mas a gente precisa ter essa constância, né? O segredo não é uma dieta, não tem uma dieta perfeita, né? Cada dieta tem a sua estratégia, cada organismo vai responder de um jeito, só que o segredo de todas elas é essa constância. A gente precisa sempre querer saber onde a gente quer chegar. Né? Se é uma fase da vida que quer perder peso, ok, mas agora são os meus exames. A gente adapta e muda o foco para aquilo. Mas a gente precisa sempre continuar. E também é importante dizer que aliado a isso tem que mexer o corpo, né, Esther? Precisa estar em movimento, né? Eu sempre falo, nutrição, fisioterapia, educação física, são tudo áreas que se complementam, né? Eu digo porque lá no Instituto a gente vê muito, né? Eu ia perguntar isso, lá no INSE vocês têm todo um espaço queridinho para isso. Vamos contar sobre isso? Conta pra gente, Esther. Sim, então nós temos lá a sala a mais queridinha, não digo que é a mais, são todas, né? Porque tem o Sensorial Move, mas tem a sala da Dani também, né? Que trabalha com as crianças lá, que é bem bacana também. Um beijo pra tia Dani, que tá aí nos assistindo. Ela faz um trabalho maravilhoso lá com as crianças e é apaixonante, né, Rô? Sim. E a sala
fala do Move Sensorial, que surgiu a proposta da trilha da longevidade, é justamente isso. É o movimento do corpo, é trabalhar a mente, é trabalhar junto ali com a doutora Rô os protocolos específicos, né? É bom ressaltar que todos os protocolos ali que nós temos, ele é embasado cientificamente também, né? Todos eles têm essa proposta de embasamento científico. Nós tivemos um congresso recente, né, Rô, em São Paulo, da Sensorial, e nós vimos que a maioria dos protocolos ali, né, que hoje a ciência, ela prova, né, e ela mostra a eficácia, a gente já atua ali no índice. E não tem como deixar de fora, porque, por exemplo, a questão da nutrição, a Claudinha ali, se eu tô com uma pessoa idosa, então ali eu consigo perceber, a gente faz uma avaliação prévia, então, eu vejo que ela é baixo peso, ou que ela tem ali algum tipo de fator de predisposição para desnutrição, por exemplo, massa né? muscular, que perdendo é massa. normal do idoso. Isso é um fator preditivo de mortalidade em idosos, né? Que é a fragilidade ali. Então, a perda de massa muscular hoje, ela fala muito sobre a nossa longevidade, né? Sobre nossa expectativa de vida. E no idoso, isso pode acontecer, isso acaba sendo um evento, né, para o idoso, que é um evento fisiológico e natural, mas que ele tem que ser visto com cuidado, ali com cautela. E o movimentar o corpo, por exemplo, se eu tenho um idoso ali que ele está numa fase de subdesnutrição, está baixo peso, é muito difícil para mim conseguir dar um segmento ali, estipular um protocolo se eu não tiver ajuda da nutricionista, por exemplo. Se eu tô com um idoso ali que ele tem algumas questões também de saúde mental, psicológicas, que a gente sabe que é muito comum, né? Quais são as principais causas como um idoso? A depressão é algo que é bem presente, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então ali a gente não consegue trabalhar, né, Rô, de forma individual. Eu sempre falo que ali nós somos uma equipe interdisciplinar. Nem falo de multi, né? Porque o multiprofissional, apesar dele ser importante, às vezes ele não se conversa tanto. Então, é muito melhor a gente buscar essa interdisciplinaridade, né? Que é eu olhar para um idoso, mesmo não sendo nutricionista, mas eu entender e saber que eu posso contrarreferenciar ele para a nutrição. Eu olhar o idoso e ter alguma aplicação ali, uma avaliação, e eu saber que ele precisa da doutora Rosângela, por exemplo, né? E a gente ter. E é o que a gente faz muito isso ali. A trilha da longevidade, na verdade, é isso, né? O envelhecer, né, a nossa vida, ela é uma trilha, ela é uma jornada, na verdade, que a gente vai ter que seguir. E o que a gente faz nesse caminho, nessa trilha? Entra o cuidado, entra o bem-estar, né, entra aí todas as profissões aí em conjunto, né, desde criança, por exemplo, né, hoje em dia cuidar muito da questão de saúde mental de criança, trabalhar as emoções, que é um trabalho bem bacana, que a doutora Rô pode falar melhor, com mais propriedade, que é feito ali. Então, você já consegue perceber que você já está numa construção para uma longevidade desde que você é criança, porque você já está cuidando de emoção, você já está cuidando da saúde, e aí vem para o adulto, vem para a pessoa idosa, vem para as mulheres. E é importante que tem como você cuidar de tudo isso. Tem profissionais que cuidam de tudo isso, tem lugar que você pode buscar, porque às vezes quando a gente se vê no fundo do poço, tudo isso vem à tona, né? Então é importante essa busca de ajuda e quando vê que uma compulsão alimentar tem um problema ali psicológico, quando vê que a saúde mental tem um déficit de suplementação, e aí a gente conseguir ter esse olhar multidisciplinar ali e enxergar de todos os lados e conseguir suprir tudo isso, né? Aí a gente vê o desabrochar do ser humano. E às vezes está precisando de uma suplementação. Às vezes está precisando identificar o porquê que está comendo muito, né? Sim. Que tem um porquê ali. A gente vê idosos chegando ali de bengalinha, daqui a pouco não vem mais com bengala. Aí daqui a pouco eu escuto a Esther falando assim, vai devagar, senão o senhor cai. Eu falei, oxe. Então é sobre isso, né? E agora a Esther também no mestrado, começando aí um mestrado. O mestrado da FAMEMA. Então é isso. E aí a gente vai construindo pontes e é isso. Talvez foi por isso que eu acredito que todas nós que estamos aqui hoje tenham uma dor, e todas vocês, e não só mulher como homem, também tem uma dor. Eu tenho atendido muitos homens com muitas dores. Os homens não falam muito de dor. As mulheres falam mais. As mulheres, né? E os homens guardam muito. Então, é importante essa escuta. É importante a gente abrir um espaço para que
que mostre, olha, eu passei, é possível você que está passando, visão, a Ana fala muito bem disso, coloca outra lente, muda a energia, né? Então, e aí a gente consegue ver que tem saída. E Cláudia, se você pudesse deixar um recado para as mulheres que estão se sentindo cansadas, que estão nesse fundo do poço, que se dedicaram aí, às vezes, a um relacionamento que não deu certo e aí se sentem perdida. O que você falaria para essa mulher? Não esperar o momento perfeito, o momento ideal, ou se sentir 100% inteira para se dedicar, se cuidar ou recomeçar. Só começa, só recomeça. Que aos pouquinhos a gente vai ficando inteira de novo e o processo vai acontecendo. É sobre isso, né? Esther, fala pra gente como cuidar e olhar para a longevidade, não esperar chegar, né? Quando a gente já tá lá com alguma comorbidade, para o pessoal que está em casa, como que eles podem começar a olhar para essa longevidade a partir de agora, da onde eles estão hoje, para poder realmente chegar a um idoso conseguindo fazer uma caminhada, levantar da cama sem dor, tomar um banho sozinho, sem criar essa dependência. Eu acho que o segredo é, de fato, a gente olhar para tudo isso que a gente falou, olhar para a nossa saúde mental, né, para a nossa saúde de um modo geral, e a mudança de hábito, que foi o que vocês falaram, né, sair às vezes dessa zona de conforto, mas a gente começar mudar os nossos hábitos, né? O que é uma mudança de hábito? Então, eu deixar o sedentarismo, eu talvez procurar uma ajuda nutricional, eu procurar cuidar da minha saúde mental. E uma coisa que é muito importante para a longevidade é a participação, né? Então, quais são os pilares da longevidade? Segurança, participação. Então, nós desde Olha que já... legal. Peraí, repete, gente. Anota aí. Você chegou até agora aqui com a gente, porque realmente o papo tá muito bom. Escreve longevidade aqui nos comentários. E agora a Esther vai estar falando quais são os pilares da longevidade. Papel e caneta na mão para vocês anotarem. Saúde, participação, segurança, né? E eu falo muito da participação, por quê? Porque nós precisamos ser participativos dentro da nossa sociedade, né? De tudo que a gente faz. Esse movimento que vocês fazem do livro, das mulheres ali, de impulsionar mulheres, né? A escrever, a estarem nos lugares em várias esferas. Isso é participação. O que a gente está fazendo aqui, esse podcast com mulheres, isso é uma participação, né? Então, é a participação ativa. Então, se a gente começa a ter essa consciência desde já, hoje eu estou com 42 anos, né? E eu já começo a me impulsionar nessa participação de vida, de sociedade, né? Dentro de políticas públicas também, isso é muito importante a gente falar. Porque todo movimento que a gente faz na nossa vida, ele envolve também, né? A nossa participação, ela é política pública, ela é ação, ela é potência. Movimento. Né? Movimento, né? Então é um movimento. E a longevidade é isso, né? Ela é um movimento constante. Nós tivemos a Jornada da Longevidade, foi na FAMEMA, foi muito bacana. Já quero aproveitar e fazer um convite, se vocês me permitirem. Fala da jornada da longevidade. Inclusive, ela falou de fazer um programa aqui no nosso podcast da Trilha da Longevidade. Achei top isso. Muito legal. Eu acredito que nós temos que falar sim mais sobre isso. Então já faço o convite. Quero fazer um convite. A Jornada da Longevidade, ela foi um movimento, é um movimento em longevidade que está iniciando aqui em Marília, né? Estamos aí juntas, né, Rô, nesse movimento. Foi muito bacana, foi na FAMEMA. Queria agradecer a FAMEMA, abriu as portas para nós lá. E nós fizemos esse evento lá que foi muito bacana. E foi um talk show, então nós convidamos pessoas idosas, né, pessoas, desde pessoas que são relevantes, mas pessoas que não são relevantes no sentido de mídia, né, tinha uma senhora lá que ela não é da rede social, enfim, mas ela tem uma participação muito numa esfera ali dentro do Centro de Referência da Mulher, no CRAS, enfim, que é a dona Noêmia. E todas elas ali tiveram momentos de fazer essa troca, falar, né, o que é longevidade. Então, dona Noêmia, dona Santina, a doutora Elizabeth participou, né, a Dona doutora Santina Elizabeth, do Café da Dona Santina. O Café da Dona Santina é muito bom. Ela foi lá, participou, né, falou dessas experiências de envelhecer, e nós sentimos um pouco da falta da participação dos homens, então o nosso próximo talk, terão outros aí, terão homens no nosso porque afinal de contas, talk. Esse podcast não é só para mulheres, a gente tem um espaço para vocês, a gente olha para vocês todos os dias, a gente quer cuidar de vocês, então
Faça convite para os homens. Então, quero convidar os homens para estarem nesse movimento ativo conosco. Teve a jornada e vai ter a virada da longevidade, que vai ser em outubro, aqui em Marília, né? Nós estamos aí com o apoio da Secretaria da Saúde, da Prefeitura, do CODEM, enfim, existem vários movimentos aí. E nós vamos fazer a jornada, a primeira edição da Jornada da Longevidade em Marília, que é para protagonizar as pessoas idosas. Então, isso é a participação ativa dos idosos na sociedade, em todos os lugares e nas esferas. É tão E a bom gente, ouvir, né? a gente já está indo pro final, Já né? estamos caminhando Tem pro uma final, pessoa gente. desesperada ali. Sim, ó. Oh, meu Deus. E passa muito rápido, né? Passa muito Vocês rápido. vão voltar aqui. Vamos. Porque tem mais coisas pra gente coisas. falar. Vamos. E vamos falar também mais de longevidade, sobre nutrição. Tem tantas coisas, né, Claudinha? Tem. Pra gente trazer e falar em nutrição. Estamos com um café maravilhoso Pois é, aqui gente. com a gente. Muitas variedades. Mandar um bem abraço recheado. lá pra padaria Bela Rio Branco, que Olha. manda todo o podcast. Claudinha, Esse um oferecimento, Que a a nossa padaria Nutri não Rio nos veja. Branco. Pensa num negócio bom. Olha, vocês estão de parabéns e é demais. Um oferecimento para a minha Nutri. Vou comer. E tá bom desde o cheiro, né? Padaria Rio Branco, ó, top das galáxias isso aqui. Como chama? É sonho? É sonho? Como é? Mas a massa é diferente. Não, tá Muito bom, maravilhoso. muito bom. Beijo enorme para vocês. A gente já realmente estamos caminhando para o final. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com Vou a provar gente, também. que escutaram esse podcast com carinho. E uma dica: reassista, anote os insights e compartilhe. Compartilhe com a sua rede de apoio, com seus amigos, com seus grupos, grupo da família, grupo do condomínio, grupo da escola, né? E compartilhe, porque quando a gente compartilha o conhecimento, a gente aprende em dobro. Exatamente. Gratidão às nossas convidadas. Obrigada por estarem aqui com a gente, né, Rô? E deixar aí o Instagram. O Instagram da Cláudia. Pensa no Instagram maravilhoso. Tem muitas dicas lá de nutrição. Entre lá no Instagram dela, porque, olha, você vai achar muitas dicas lá, né, Cláudia? Seguem já Cláudia Luiz Nutricionista. Não, tá Cláudia Luiz Nutri. Cláudia Luiz Nutri. A gente vai estar deixando aqui para vocês poderem seguir. Esther, fala também o seu contato. O meu é Esther Vilharba, @Esther Vilharba, lá tá envelhecimento ativo e saudável. E também tem o Instagram do Instituto Longevidade, ali é uma plataforma onde eu coloco várias informações desses eventos que vão acontecer, desse movimento em longevidade. Então siga lá e estejam aí atentos ao que vai acontecer, que tem muita coisa boa para vir por aí, né, Rô? E o do INSE. Do INSE. É, @InCérebro. É isso? É isso. E lembrando, para vocês que ainda não adquiriram o nosso livro, best-seller, vocês conseguem adquirir pelo link da Amazon. É só vocês clicarem no link da bio do Instagram da Busca de Toda Mulher. Entram lá, já entram na Amazon. Gente, realmente o livro tá incrível. E logo, logo, saindo do forninho, o nosso livro 2, né? Nossa segunda coletânea com essas mulheres maravilhosas que vocês realmente vão conhecer a fundo essas dores que transformam. Tem histórias lindas. Nesse livro, no volume 1, histórias reais, de mulheres reais que passaram por processos de superação e gente como a gente. Eu quero agradecer muito vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Esther, Everton, Thaís, pela parceria de vocês. E eu espero de verdade que esse podcast possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Palavras-chave que ficaram aqui hoje. Se olhe no espelho, né? Porque você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, como diz a música. Se olhem mais no espelho, não tenham vergonha da pessoa que você é. Cuide dos idosos, não como criança, mas respeitando a hierarquia, deixando que ele se sinta ainda uma pessoa experiente, sábio, porque são os 3 pilares da longevidade: segurança, saúde e participação. Escreva, né? Escreva a sua história. Isso. Escreva suas memórias. Reconecte com você. E
mudança de hábito. É isso. Comece com um novo hábito por dia, gente. É não é querer mudar a vida inteira, né, Claudinha? Não quer querer ser hábito perfeito por dia, amanhã, né? Comece a beber mais água, se você não beba. É isso aí. E, gente, Beber mais gratidão água. a cada um de vocês. Foi muito bom estar aqui. Sim. Até o próximo episódio. Se conectem com a gente. Já deixe seu like, se inscrevam aqui, ó, e deixe nos comentários qual palavra que te marcou mais nesse podcast. E nós vamos continuar aqui com a Padaria Rio Branco, o cafezinho da CW15, né? Agora Thaís chega para cá, Everton também, porque a gente vai se deliciar e eu convido vocês a irem lá na padaria e experimentarem. Esse aqui, para mim, hoje foi o melhor. Realmente. Foi É muito diferente, hein? Nem sou muito fã de sonho, mas esse aqui é diferente. Vai, depois você me conta. bom. E a gente se Beijo. vê no próximo episódio.